Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha nesse canal. Nosso bate-papo hoje é calorimetria. Eu duvido que você vai sair dessa aula sem entender conceitos de calorimetria. Falando sério, pessoal, dá aquele like pra gente, compartilha esse canal. Se está te ajudando, vai ajudar outros alunos com certeza. O canal é novo, precisa de uma força para crescer, tudo bem? Então eu agradeço de coração, eu faço isso com amor, com muita dedicação e eu acredito que eu posso estar ajudando aí vários alunos aí ao longo do Brasil, tá bom? Então vamos embora, bate-papo hoje, calorimetria. Vamos falar um pouquinho aí sobre conceitos de calor e os efeitos e as importâncias, né, que tem dentro do nosso cotidiano. E aí galera, beleza? Nessa telinha nós vamos bater um papinho sobre calorimetria. A gente vai entender de fato aí o que é calorimetria, quais são as divisões da calorimetria, né? E o que a gente vai aprender nessa aula. Então vamos dividir isso em duas aulas, então a gente vai bater um papo aí para saber o que nós vamos fazer nesta aula, perfeito? Então, primeiramente, vamos relembrar aqui um conceito importante, está aqui em cima, né? O calor é a energia que se transfere entre corpos cujas temperaturas estão diferentes. Eu tenho lá, a gente viu isso numa aula de termologia. No final dessa aulinha, eu deixo aquele cardzinho com as aulas anteriores, né? Para quem perdeu, né, ter acesso aí. E na primeira aula de termologia eu falo um pouquinho sobre o que é calor e o que é temperatura, tudo bem? Vale a pena dar uma passadinha por lá com certeza, tá bom? Eu vou deixar o link também na descrição, perfeito? Mas aqui, só pra gente lembrar que o calor, na verdade, ele acontece quando você aproxima ou encosta corpos com temperaturas diferentes. Quem tem mais energia, corpos mais quentes, tende a passar energia para os corpos mais frios até que atinja o que a gente chama de equilíbrio térmico, ou seja, as temperaturas se empatam, perfeito? O calor é essa energia que está transitando, tá? A unidade usual do calor na física é a caloria, embora o sistema internacional na física ele exija que a energia seja medida em joule. Mas nessa parte da matéria, calorimetria, a gente trabalha com o conceito de calorias, perfeito? E calorias tem uma igualdade aí com 4,18 joules, como está aparecendo ao meu lado aqui. 1 caloria, 4,18 joules. Você já deve ter visto uma barrinha de cereal, com algum produto alimentício, né? Que tem aquela tabela nutricional. Geralmente ele te dá, normalmente, tá? Ele te dá o valor calórico daquele alimento em cacau, né, quilocalorias, que provém ali da caloria, né, e na frente ele coloca esse valor quase, mais ou menos 4 vezes mais alto, que é o valor em joule, tá bom? Mas essa é a igualdade que nós temos aí para caloria e joule, tá? E na calorimetria a gente vai estudar, primeiro, o que é capacidade térmica, vamos bater um papo rápido aqui nessa aula sobre isso, tá? Calor específico, que depende aí da variação de temperatura sem mudança de fase de um corpo qualquer. E numa próxima aula, a próxima aula nossa, falaremos lá em cima do calor latente. Calor latente está envolvido com a transformação de fase. Então faremos uma próxima aula onde eu falarei só sobre a mudança de fase. Aí a gente vai bater um papo sobre calor latente, tá bom? Então vamos embora, que o nosso primeiro bate-papo aqui é sobre capacidade térmica. Vamos entender os conceitos que estão por trás da entrada na calorimetria, perfeito? Então vamos comigo. Tá vendo aquela gotinha azul ali? Ela vai representar pra gente um dado importante pra gente começar a entender os conceitos iniciais dentro da calorimetria, tá? Então vamos supor ali, né, que essa gotinha que está se movendo ali, né, represente pra gente 1 grama de água, perfeito? Água em condições perfeitas, água pura, pressão atmosférica a nível do mar, água em todas as condições ideais, tá bom? Que não é água que a gente tem na torneira, por exemplo, certo? E aí, vamos supor que esta água se encontre numa temperatura de 14,5 graus Celsius, tá bom? Então, coloca o termômetro lá, pum, mediu 14,5 graus Celsius, tá? Ok? E aí eu vou fornecer para essa gotinha de água a energia de 1 caloria. Então, vamos entender aqui o que é 1 caloria por definição, tá bom? Então eu vou lá e vou fornecer um pouco de energia e de repente, para essa energia, a temperatura dela vai variar 1 grau Celsius, ela vai subir 1 grau Celsius porque eu estou dando a ela energia, tá? Se eu tirasse, ela cairia 1 grau Celsius, tá bom? Então quando eu der 1 caloria para água, ela vai variar 1 grau Celsius, perfeito? Então
no final ela passaria ali, ó, a 15,5 graus Celsius. Então a definição é super simples, ok? Está aparecendo aqui embaixo pra gente. 1 caloria é a energia para que 1 grama de água varie 1 grau Celsius. Professor, o senhor deu 1 caloria para essa gota de água e ela foi de 14,5 para 15,5. Se eu tirasse esse 1 caloria dessa água, então ela reduziria de 15,5 para 14,5. Perfeito, tá bom? Na história, experimentalmente, o caloria tem a ver com esses valores de 14,5 e 15,5. Mas criando-se um modelo linear de proporção de energia para a água, por exemplo, em qualquer temperatura que você acrescentar para ela 1 caloria, ela vai variar 1 grau Celsius, desde que seja 1 grama de água em perfeitas condições, como eu já citei agora há pouco atrás, tá bom? E se eu tirar 1 caloria, ela vai reduzir 1 grau, tá? Só fique atento que 1 caloria é para 1 grama, tá? Isso é importante. Vamos falar um pouquinho mais para frente, lá no calor específico, a gente vai entender um pouquinho melhor quando eu tenho, por exemplo, 10, 15, 20, 200 gramas ou 2 quilogramas de água, enfim, tá bom? A gente vai chegar lá na frente para discutir. A princípio, esse é o conceito mais importante para a gente aprender e conseguir entrar dentro dos conceitos de calorimetria, perfeito? Vamos comigo? E aí, galerinha, então, aqui vamos falar um pouquinho sobre capacidade térmica. O nome já diz capacidade térmica, o nome já é bem sugestivo, né? Então, a capacidade térmica, na verdade, ela representa aí pra gente a quantidade de calorias necessárias para elevar 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Embora eu tenha escrito ali elevar, digamos variar, tá bom? Pode ser, eu posso acrescentar, eu posso tirar, né? A capacidade térmica, ela define apenas um valor, um padrão para que um determinado material receba uma quantidade de calorias específicas e varie a sua temperatura, tudo bem? Em 1 grau Celsius, tá bom? Então a equaçãozinha vai aparecer aqui ao lado pra gente, ó. A capacidade térmica é aquele C vermelho, tá? O que azul ali representa a energia, né? A quantidade de calorias que eu vou dar ao sistema ou vou tirar do sistema, do corpo, né? E o delta T verde embaixo representa a variação. Lembra que delta é variação, tá? A variação de temperatura, perfeito? E aí, o de cima, a quantidade de calor, né? A gente mede em calorias e o de baixo a gente mede em graus Celsius. Então a unidade de capacidade térmica é calorias por graus Celsius, tudo bem? Super simples, tranquilinho, direto, conceito também de entrada e conceito importante. Aqui embaixo, né, vai aparecer para vocês aí um resuminho, né, uma explicaçãozinha que diz, ó, cada tipo de material tem uma característica diferente. É óbvio, né? Quando você vai à praia, por exemplo, certamente você já deve ter percebido que quando o sol está rachando ali no verão, por exemplo, a areia está muito quente e a água da praia ali, o oceano ali, ele está bem frio. Então se você tentar atravessar aí essa areia quente, vai queimar o pé, tudo bem? Professor, mas o sol que está ali é o mesmo, né? A quantidade de calor que está chegando ali em uma determinada região é a mesma, faz sentido. Só que a água precisa de bastante energia para variar sua temperatura, tá bom? Ela tem uma grande capacidade térmica, tá? Agora, a areia não precisa. A areia, um pouquinho de energia já varia a temperatura dela. Então, se ela receber a mesma quantidade de calorias ali que a água, ela vai subir muito a temperatura dela, tá? E a água não vai subir, ela vai demorar muito. Por isso que de dia a areia é muito quente, a água do oceano fria. Fim de tarde, o sol se pôs, a areia esfria muito rápida. E a água não, ela demorou para esquentar, ela vai demorar um pouquinho mais para esfriar. Então ela vai ficar mais morninha, mais quentinha, né? Final de tarde na praia, geralmente, numa piscina, a água tá bem gostosa, né? Porque ela vai demorar para esfriar, tudo bem? Isso é um conceito importante, tá? E aí, dá pra gente começar a ampliar nossas discussões aqui na próxima telinha comigo. Vamos embora? Pessoal, aqui nessa tela, vamos fazer um exemplo de capacidade térmica, tá? Então, vamos criar uma situação. Você vê como que o cálculo de capacidade térmica é um cálculo bem simplesinho. Então, aqui em cima está escrito o seguinte, ó. Determine a capacidade térmica de um material que recebe 1.200 calorias, 1.200 calorias, tudo bem?
e varia sua temperatura em 20 graus Celsius. Então a equaçãozinha vai aparecer, a capacidade térmica é igual à quantidade de calorias por variação de temperatura. Aplicando os valores que foram dados lá no exercício, o Q em cima, 1200, ΔT embaixo, o 20, tudo bem? Se eu dividir aí 1200 calorias por 20 graus Celsius, me dá que esse material tem a capacidade térmica de 60 calorias para cada 1 grau Celsius, tá? Isso aqui em cima define pra gente, né, esse cálculo aqui, né, mas esse resultado define pra gente exatamente a capacidade térmica que esse material determinado, que foi criado aqui, que não foi especificado, tem, tudo bem? Então cada material tem uma capacidade térmica diferente, ele tem uma relação com o calor, com a energia diferente. Então tem corpo que um pouquinho de energia já dispara a temperatura, tem corpo que muita energia recebida dispara pouco, tudo bem? Então geralmente corpos que necessitam de bastante energia para variar a temperatura, né, como a água, por exemplo, difere bastante aí, por exemplo, dos metais, por exemplo, que são bons condutores térmicos, né, e de certa forma o pouquinho de energia que ele recebe já é suficiente para variar a temperatura deles significativamente, tá bom? Então nós temos aí materiais com capacidades térmicas diferentes, perfeito? Próxima telinha. Tá? Aqui, pessoal, nós vamos bater um papo então rapidinho sobre calor específico. Calor específico é uma grandeza importantíssima na calorimetria, tudo bem? Então, calor específico, na verdade, ele representa para a gente a quantidade de calor necessária para que 1 grama desse material, qualquer, uma água, por exemplo, varie 1 grau Celsius de temperatura. Então, quando a gente fornece uma quantidade de calor específica, por isso o nome calor específico, tudo bem? Para a massa de 1 grama, essa massa de 1 grama tem que variar 1 grau Celsius, tá? É aquele mesmo conceito lá atrás, um pouquinho que a gente falou da água. A água precisa de 1 caloria para que 1 grama aumente 1 grau Celsius, ok? Ou desça 1 grau Celsius, eu tiro 1 caloria. Mas a água é um padrão. Se eu pegar, por exemplo, o alumínio, o cobre, um plástico, uma borracha, enfim, se eu pegar materiais diferenciados aqui, eles têm capacidades, né, diferentes de trabalhar com o calor. Então, o calor específico ele nada mais é do que uma constante que define quantas calorias ou quantos calorias eu preciso fornecer para aquele material para que 1 grama dele aumente 1 grau Celsius. Ou, se eu tirar 1 caloria, caia 1 grau Celsius. Perfeito? Esse é o conceito de calor específico. Calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Aqui eu pego a capacidade térmica do corpo e relaciono por unidade de massa, tá bom? Aí eu não vou trabalhar com o corpo geral, vou trabalhar com 1 grama, né, da massa desse corpo, perfeito? E aí, a unidade de calor específico é caloria barra grama Celsius, que é quantas calorias barra para que 1 grama suba 1 grau Celsius, tá bom? Por isso a unidade caloria grama Celsius aí, perfeito? E aí, como a gente já viu lá atrás, né, eu acabei de citar também, vou reforçar, o calor específico da água é 1 caloria grama Celsius, tá? Mas só vale para a água essa constante aqui embaixo. Todo material, cada material vai ter a sua, perfeito? Isso é tabelado, tá? Ah, o metal lá é 0,2 calorias grama Celsius. Ele precisa de pouquinha caloria para que 1 grama dele varie 1 grau Celsius. Quanto maior este valor, olha, escuta bem isso, tá? Quanto maior este valor, mais energia você tem que dar para um corpo para ele subir 1 grau Celsius. Quanto maior esse valor, mais energia você tem que dar a esse corpo para ele subir 1 grau Celsius, tá? Para que 1 grama dele suba 1 grau Celsius. Ou mais calorias você tem que tirar desse corpo para que esse 1 grama reduza 1 grau Celsius, tá bom? Isso é o calor específico por definição, tá? E aí, aqui na próxima telinha, vamos falar do que a gente chama de calor sensível, né? Calor sensível nada mais é do que a aplicação do calor específico, né, para um dado material. Então ele representa pra gente aí a quantidade de calor que um corpo recebe ou cede, tá bom? Que eu posso dar essa energia e tirar essa energia, tanto faz, tá bom? Para que ele varie sua temperatura. Só que até aqui a gente vai tratar somente de condições sem mudança de estado. Quando eu falar de mudança de estado, a gente vai entrar lá no calor latente, que é outra história, tá bom? Aí lá a gente vai discutir um pouquinho sobre as propriedades, né, e a energia necessária para que eu varie o estado material de um corpo, perfeito? Então, calor específico tem essa equaçãozinha aqui em cima, bacaninha, que a quantidade de energia, ou calor, né? O M vermelho representa a massa do corpo, o Czinho é a constante chamada calor específico, e o ΔT que está em branco ali representa a variação de temperatura. Vamos traduzir essa equação aqui numa linguagem direta.
por que a equação tem essa estrutura, professor? A quantidade de calor em amarelo que você dá a um corpo depende de 3 coisas diretas, tá? Primeiro, a massa, que quanto mais massa, mais energia você tem que dar, tudo bem? Segundo, o material que você vai trabalhar, que é o Czinho verde, que é o calor específico, né? Ou seja, tem material que eu tenho que dar muita energia, tem material que eu dou pouca energia, né? Depende do material que eu vou trabalhar. Então, primeiro a massa, depois o calor específico. E o terceiro, óbvio também, variação de temperatura. O que a variação de temperatura faz ali, professor? Eu quero elevar a temperatura de 20 até 100 graus Celsius. Eu tenho que pôr muita energia para esse material, se comparado de levar ele de 20 até 30. Né? Então, se eu levo de 20 até 30, a variação é pequena de temperatura. Pouco calor resolve. Agora, se eu quero levar a mesma quantidade de material de 20 até 100, eu tenho que dar muito mais energia. Tudo bem? Então, são as 3 grandezas que definem o que a gente chama de calor sensível. Tá bom? Calor sensível é a massa, calor específico e variação de temperatura, tá? Vamos fazer um exemplo na próxima telinha, que aí vai ficar claro para vocês a ideia aqui, tá, pessoas? Então aqui, vamos fazer um exemplo rapidinho, tá? Esse exemplo eu proponho o seguinte, ó, determine a quantidade de energia que deve ser fornecida a um corpo de massa só 10 gramas, tá? Então 10 gramas é a quantidade desse material, que se encontra inicialmente aí a 12 graus Celsius, temperatura local ali, tá? Mas eu quero que ele atinja 20 graus Celsius, então eu quero ele de 12 para 20, tá? E o calor específico desse material específico aqui que não foi citado, né, equivale a 0,2 calorias gramas Celsius, tá? Vamos entender antes de aplicar. Primeiro, eu tenho 10 gramas, uma porçãozinha de material, que se encontra a 12. Eu quero levar essa temperatura até a 20 graus Celsius, ou seja, uma variação de 8 graus, perfeito? Esses 10 gramas vão subir 8 graus, só que esse material, a cada 0,2 calorias, 1 grama dele sobe 1 grau Celsius. Então, a equaçãozinha vai aparecer aqui ao lado pra gente. Essa equaçãozinha é a equação da tela anterior, equação do calor sensível, né? Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. E aqui em cima eu vou colocar os dados todos aplicados, tá bom? Então, o primeiro 10 ali é a massa lá em vermelho, ok? O Czinho verde, que é o 0,2, está aparecendo aqui em cima pra gente, que é o calor específico, né? E dentro do parênteses aqui em cima, eu estou colocando a variação de temperatura, a final menos a inicial, 20 menos 12, ok? Nessa continha, a gente vai chegar aqui na resposta ao lado, vai nos dar 16 calorias. Na dúvida, pausa o vídeo, confere certinho, tá bom? Mas chegaremos a 16 calorias. Então, esses 16 calorias, gente, é a energia necessária para que esse corpo, né, de 10 gramas, que se encontra a 12 graus Celsius, com calor específico de 0,2 calorias por cada grama, para levar 1 Celsius, né? Atinge a temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? Então é direto, é simples, não sofra, tá? É um cálculo diretão mesmo, tranquilinho. Posso trabalhar com qualquer material, com qualquer massa, com qualquer variação de temperatura. Eu só não posso aplicar essa equação quando um corpo está, por exemplo, o gelo está derretendo, ou estou condensando a água, ou seja, quando estou mudando a fase da água, né, o estado do material, de qualquer material. Eu falei água, mas vale para qualquer material. Quando eu estou mudando a fase, essa aplicação não acontece. Para fechar essa aulinha, queridos, eu quero agradecer, quero pedir aquele likezinho de novo para vocês. Aquele like seu é muito importante. Nós estamos aqui com o nosso patrocinador, a Lawin Store, que está ajudando bastante a minha loja, está me apoiando bastante, dando uma força legal para que o trabalho fique sempre bacana, tá bom? Quero agradecer também, porque nós estamos chegando aí a 730 inscritos em menos de 4 meses de canal. Né? O canal ainda vai completar 4 meses na data da gravação dessa aula. Isso é uma conquista bacana, fico muito feliz, né? Mas eu quero continuar crescendo, quero continuar atingindo o máximo de aluno possível. Então, eu quero deixar aquele beijão no coração para você. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. E na próxima aulinha, vamos bater um papinho de calor latente e tentar finalizar aí o conteúdo de calorimetria. Perfeito? Obrigado, meus queridos. Vamos na fé, tamo junto e até a próxima aula, pessoas. Até mais.